pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um AgroSociedade. O nosso tema de hoje está imperdível, né? A gente vai falar de agricultura sustentável, então participem com a gente. É isso aí, pessoal, bem-vindos para mais um programa, é um prazer estar com vocês de novo. Eu gostaria de lembrá-los que é interativo, portanto acesse o nosso Facebook, nosso Instagram, mande e-mail para nós e também inscreva-se no canal Climatempo para assistir todas as novidades do agronegócio. É isso aí, para falar desse tema de agricultura sustentável, nós convidamos a Amanda Cossenza, que é a atual gerente de sustentabilidade da ADM do Brasil. Amanda, seja muito bem-vinda aqui no AgroSociedade, é um prazer recebê-la. Obrigada pelo convite, é um prazer para mim estar aqui junto com vocês hoje. Bom, pessoal, Amanda Cossenza, ela é formada em Engenharia Química e Ambiental e tem mais de 20 anos de experiências em sustentabilidade e meio ambiente. Bom, Amanda, para começar aqui o nosso programa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a abordagem de agricultura sustentável. Então, a sustentabilidade, ela vem tomando muito um tema que está se tornando cada dia mais importante devido aos impactos que ela tem no meio econômico, no meio social, no meio ambiental. Dentro do agronegócio, onde a ADM está inserida, a sustentabilidade ela fala muito da cadeia de valor sustentável. Essa cadeia de valor, a gente está se preocupando da produção do grão até a casa do consumidor. Temos que lembrar também que tem muito uma parte legal, que dentro da sustentabilidade você tem que atender aos requisitos legais. Esses requisitos legais muito voltados para a parte ambiental e social, trabalhista. Um outro tema que dentro da sustentabilidade sempre a gente está trabalhando, sempre tem uma preocupação muito grande, são com os stakeholders. No agronegócio, os stakeholders aqui, a gente sempre está interagindo junto com eles, principalmente com as ONGs, governo federal, estadual, municipal, com os clientes, vários clientes, no caso da ADM, de soja, de farelo, de óleo, hoje procuram nós para obter produtos com esse selo de sustentabilidade. Temos que lembrar também das comunidades. A comunidade na qual a ADM está inserida, sempre a gente está trabalhando através de programas de investimento social privado. Hoje eu não consigo mais enxergar a agricultura sem a sustentabilidade. Sustentabilidade passa a ser um dever hoje quando se trabalha com a agricultura sustentável. Sem dúvida, e falar em sustentabilidade é falar em cadeia e falar nessa cooperação, né, entre os elos, que foi o que você comentou agora. Não depende de um único, né, a gente depende de muitas pessoas envolvidas na cadeia. Muito interessante. É interessante porque o tema sustentabilidade, apesar de ser muito presente hoje na nossa nação também, e mundialmente falando, é um tema abstrato ainda, né? Então, queria até que você explicasse um pouquinho, você já mencionou alguns programas, mas como que as empresas brasileiras estão trabalhando em prol da sustentabilidade? Então, é muito interessante isso, porque a gente trabalha muito unido. Todas as empresas do agronegócio, elas trabalham unidas, um pouco diferente da área comercial, que são muito concorrentes. Mas quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente se une para tratar temas muito importantes, como, por exemplo, combate ao desmatamento, combate a trabalho análogo a escravo. Então, você tem vários temas importantes que você, unido, as empresas unidas, elas conseguem fazer acontecer muito mais fácil. E sempre através de associação. A gente tem uma associação muito forte que nos ajuda, que é a Biov, que a gente sempre está fazendo programas junto com eles, como programas como o Soja Plus, que é um programa muito divulgado em vários estados no Brasil, e programas próprios de cada uma dessas empresas que uma ajuda a outra. Com isso, a gente consegue desenvolver municípios, onde vários produtores aderem a programas como tipo Município Verde, e isso facilita na regularização desses produtores, principalmente agora com o novo Código Florestal, onde todos eles precisam estar se cadastrando no CAR e estar atendendo a essa nova legislação brasileira. Muito rigorosa, por sinal. Isso é excelente de dizer, né? Porque muitas pessoas acreditam que a nossa legislação não é tão não importante, mas não é tão exigente quanto, né, países de fora. Então é interessante a gente falar isso, né? De como é exigente, é uma das mais rígidas. E como que, falando disso, como que os produtores reagiram a essa nova legislação? Então, o começo é sempre difícil, né? Essa mudança que tem, eu acho que é uma mudança de paradigma. Sempre o começo foi muito difícil. Foram várias campanhas que foram feitas para que eles entendessem essa importância de estar aderindo à nova legislação.
Porque eles passaram muitos anos trabalhando e fazendo do jeito que queriam. Imagina que nos anos 80 eles tiveram um incentivo enorme para estar desmatando áreas, para estar abrindo áreas, para estar trazendo o progresso. Lembram? Falavam muito disso, para trazer o progresso. E hoje eles não podem abrir área, tem uma dificuldade enorme de abrir área, tem que respeitar toda a legislação, aonde pode e aonde não pode. Com isso, há 10 anos atrás, por exemplo, nós nos unimos, as empresas se uniram e montamos a moratória da soja, onde você não pode, nenhuma empresa adquire soja que venha, depois de julho de 2008, que venha do bioma amazônio, de uma área desmatada. E tem um controle muito forte com isso. Então, eu acho que essas várias mudanças de atitude, esses novos programas, esses protocolos, né? A moratória da soja é um protocolo, um acordo assinado entre as empresas, a indústria, a sociedade civil, o governo. Ele veio fazendo essa mudança no campo. Hoje eu vejo uma mudança bem maior, assim. Eu fico feliz de ver como hoje eles estão inseridos nesse sistema novo e entendendo bem mais a legislação, se preocupando com a saúde do produtor, com a segurança. A gente consegue enxergar bem mais isso. É, excelente. A gente enxerga também, né, que as pessoas estão cada vez mais adeptas a práticas sustentáveis. Isso é muito interessante e não só interessante, mas fundamental, né? Bom, gente, agora eu queria introduzir um tema que eu acho que vai ser de muito interesse para todo mundo, que é o programa, né, que você lidera, o ADM Responsible Soy. Bom, só falando um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, esse programa é uma certificação que busca garantir a produção de soja com padrões de sustentabilidade exigidos por clientes internacionais. Hoje já são mais de 1 milhão de toneladas de soja sustentável, com produtores engajados em 6 estados brasileiros. Bom, Amanda, eu quero que você fale um pouquinho sobre o programa e como que as pessoas estão engajadas em relação a isso. Esse programa é um orgulho. Para nós que trabalhamos lá da ADM, foi uma conquista, porque foram anos da gente preparando esses produtores para que hoje eles pudessem estar entrando nesse programa. Ele é um programa de certificação próprio da ADM para uma produção de soja responsável, que tem como principal objetivo atender a padrões internacionais e a clientes internacionais, principalmente os europeus, que são clientes muito exigentes. Então, os critérios na qual nós temos que atender, que estão baseados em 4 pilares, são critérios exigentes. Pilares como pilares social, pilar ambiental, pilar legal, que é isso que a gente estava falando da nova legislação, então todos eles têm que se adequar, e o pilar de boas práticas agrícolas, que é o que a gente chama de o que a gente leva para o campo de boas práticas agrícolas. Como que isso é feito, né? Explicar um pouquinho como que a gente introduz o produtor nesse programa. Então, há uma seleção feita dentro dos milhares de fornecedores que a gente tem hoje, e aí a gente faz um diagnóstico socioambiental lá na fazenda do produtor. Nós temos o checklist do ADM Responsible Soy e a gente consegue identificar qual o gap que o produtor está de atendimento desse checklist. A gente monta um plano de ação, tá, e monitora ele. E aí faz uma auditoria interna antes de chamar para uma auditoria independente. Essa auditoria independente é muito importante, ela é feita uma vez por ano, essa que credencia eles para eles serem certificados nesse selo ADM Responsible Soy. E o que a gente fala aqui, não é só uma vez por ano. O produtor, ele tem que manter esta prática permanentemente, sabe? Isso é o mais importante. A gente monitora uma vez por ano, mas o importante para que ele permaneça no programa é que ele tenha essa prática permanente dentro da fazenda. O que eu digo assim, às vezes atingir o objetivo do programa é difícil. Manter, às vezes, é mais difícil ainda. Eu imagino. Né? Uma coisa que eu acho muito legal é que vocês não certificam somente aquelas fazendas e os produtores que já estão dentro dos padrões de sustentabilidade. Sim. Vocês estimulam eles a desenvolver esse padrão, ou seja, se eles não têm, eles recebem de vocês um checklist, né, de plano de ações uma e consultoria, que, desenvolvendo, né, eles podem fazer parte do programa.
Então, ou seja, todas as fazendas estão aptas a entrar se corrigirem suas práticas. Isso, todas. É uma consultoria, e essa consultoria, a gente fala que é como se fosse uma assistência técnica de responsabilidade socioambiental. Você vai estar indo na fazenda e está informando ele o que tem que fazer. Muitas vezes requer algum investimento. Um exemplo disso. Se o produtor, por exemplo, não tem um depósito de defensivos agrícolas, existe uma lei para isso. Então, o produtor tem que atender essa lei. Então, existe um investimento da parte dele. Mas lembrando que a consultoria que a gente dá é de graça para ele. É toda bancada pela ADM. Porque esse é o nosso grande interesse, da gente estar desenvolvendo essa agricultura sustentável e responsável junto aos nossos produtores. Perfeito. Parabéns até pelo projeto. Tem uma magnitude enorme, né? Nós estamos em 6 estados hoje, como você disse, né? E 6 estados de realidades diferentes. Né? E vocês têm perspectiva de aumentarem a quantidade de estados e expandir para o resto do Brasil? Temos perspectiva de aumentar dentro desses 6 estados o número de produtores e de ir para outros estados, principalmente no Mato Piba. Certo. Quais são hoje os estados que já estão dentro do projeto? Hoje a gente tem Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Pará. Ai, faltou um. Depois a gente lembra do último. Mas legal. É interessante que realmente é um projeto de grande dimensão e garante mesmo as boas práticas em toda a cadeia. Legal. E garante as boas práticas em toda a cadeia, né? Ao longo de toda a cadeia. Como que foi a implantação desse programa? Conta pra gente. Então, a implantação desse programa, ela veio de um estudo de benchmark. A gente fez um estudo de benchmark com as principais normas internacionais. Então, você tem normas internacionais, que a gente estudou essas normas internacionais, estudou protocolos internacionais de usos de defensivos agrícolas e principal, como colocamos, para você entrar nesse programa, você não pode estar na lista de embargos do IBAMA, que é uma lista hoje pública com 40 mil nomes, não pode estar na lista de trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego, e não pode estar na lista da moratória da soja, quando essa soja é originada do bioma Amazônia. Então, fizemos um benchmark, pegamos esses protocolos já existentes, colocamos isso tudo dentro de um padrão, e esse padrão passou por algumas revisões feitas na Europa. Nós enviamos ele para o FEFAC, que é a federação lá da Europa de ração, lá da Europa, e mandamos também para o ITC, que também é o ITC é uma organização de normas, para que ele passasse por uma revisão e estivesse de acordo com os padrões exigidos europeus. Perfeito. Agora, muito legal. A gente fez, e aí a gente sentiu um interesse muito grande da Europa. Agora, o ano de 2017, a gente começou a ter interesse das empresas nacionais. Empresas multinacionais, mas com sede no Brasil, para atendimento dos consumidores brasileiros. A gente ficou muito feliz com isso. Sabe que eu queria entrar nesse assunto? Porque você comentou, né, que tem muito interesse com a certificação de atender esses critérios europeus principalmente. As exigências em relação à originação e à prática sustentável é maior na Europa? As exigências são porque eles dão um valor muito grande de sustentabilidade. Agora, nós estamos muito bem desenvolvidos quando a gente fala de tecnologia, porque quando você está falando de sustentabilidade, você está falando de tecnologia no campo, você está falando de aplicação de defensivos agrícolas, de fertilizantes, então nós estamos muito adiantados. Nós e preparados para atender a exigência de qualquer país. Importantíssimo isso. Perfeito, estamos muito preparados para atender eles. A qualquer país, qualquer exigência, nós temos produtores no Brasil preparados para isso. Isso é importante reforçar, né? Os nossos produtores devem ser exemplos e referência mundial em práticas sustentáveis na agricultura, né? Afinal, nós somos o 4º maior produtor de alimentos no mundo, né? Então, realmente, isso é muito relevante. E quanto mais empresas participarem, melhor ainda, né? Porque realmente é uma complexidade o projeto que quanto mais a gente aderir, melhor.
A gente podia até um dia fazer um programa ao vivo no campo, né? Mostrando Perfeito. Olha, assim que eu gosto. Legal. A convidada ainda sugere novos temas. Obrigada, Já chega Amanda. Já agregando, vamos. né? Você só nos diz a Fazenda que nós vamos até lá, Vamos, sem pra dúvida mostrar esse nenhuma. trabalho, porque eu acho que é um trabalho Sem tão dúvida. legal que é feito e a gente tem uma tecnologia tão grande que a gente precisa mostrar isso, Sem né? dúvida. E o agrosociedade é isso, né? O nosso conceito é conectar o elo que está lá na fazenda até o consumidor. Então, como temos muitos telespectadores que não fazem parte necessariamente dentro da cadeia agro, mas têm interesse, levá-lo até o campo através de uma entrevista vai ser muito interessante, sem dúvida. Muito bom. Amanda, eu queria reforçar uma questão, porque você comentou, né, que todos podem participar, com exceção de algumas pessoas que têm o nome nessas listas que você comentou anteriormente. Para esses produtores, né, que têm interesse em participar, qual que é o primeiro passo que eles fazem? Quem que eles têm que procurar? Como que eles vão receber essa auditoria na fazenda? Então, todo o contato deles é com o pessoal de originação, que é quem tem o contato inicial com eles. A partir desse contato, o pessoal de originação entende qual é o interesse, vê se eles têm condições de estarem participando e aí eles assinam uma autodeclaração. É um termo de compromisso entre a ADM e o produtor, que o produtor vai estar participando, vai estar se trabalhando para atender esses requisitos e a ADM, por outro lado, vai estar dando todo o suporte para ele. Legal. Amanda, até o pessoal está interagindo bastante. Obrigada aí, gente. André, Dalcione. A Dalcione pediu para mandar um beijo para o Jacinto Machado, então um beijo aí para você. Recebi uma pergunta aqui do Paulo. Eu acho que você já mencionou anteriormente também de uma maneira geral, mas quais os principais critérios para participar desse programa? Então, os critérios é você atender os 4 pilares. O pilar social, que é muito voltado, o pilar social, a gente está olhando muito as condições do trabalhador na fazenda, que é as condições de alojamento, refeitório, de segurança do trabalho, se ele está usando EPIs, não estão usando EPIs, como que está a área de vivência, porque isso é muito importante também, eles terem um lazer dele, como que está a área de vivência, como que está o atendimento, muitas vezes, para as crianças, para os filhos desse funcionário, tem escola, não tem escola. Então, esse lado social, a gente está olhando muito isso. Tem um lado ambiental, que é você olhar se teve abertura diária, se tem licença, se não tem licença, como que está sendo a aplicação dos defensivos agrícolas por causa de contaminação do solo, água, como que está a água dentro dessa fazenda. Então, a gente pega toda essa parte ambiental e olha, gestão de resíduos, muito importante nas fazendas, gestão de resíduos e a gestão das embalagens de químicos, as embalagens usadas de químico, que hoje eles têm um programa quase no Brasil inteiro que se chama Campo Limpo, que eles destinam essas embalagens, é um programa que tem muito sucesso no Brasil todo. Tem a parte legal, aquilo que a gente falou, tem código florestal novo, tem uma parte legal toda para eles atenderem, que a gente está dando suporte. Muitas vezes a gente chega nas fazendas e eles falam, eu quero atender, eu não sei como que eu faço para atender. Então, é muito importante esse suporte. E a parte das boas práticas agrícolas, que é aquilo, voltado para a tecnologia, voltado para a aplicação de defensivos. Você não pode aplicar defensivos hoje em dia de qualquer forma, você tem uma forma correta. Como que a sustentabilidade aumenta a produtividade, o produtor começa a produzir mais, gastar menos. Então, às vezes as pessoas falam, sustentabilidade é um tema muito abstrato. Mas ele é um abstrato quando você pensa no conceito, mas esse conceito aplicado na prática, ele traz resultados financeiros, sabe, visíveis assim para o produtor. Muito e você legal deve ter uma isso. série de cases, né, de exemplos em relação a isso. Tem algum que você possa comentar para a gente? Então, a gente, no oeste da Bahia, a gente teve um desenvolvimento primeiro lá no oeste da Bahia, com os produtores de lá. E assim, eles hoje falam pra gente que como diminuiu as multas vindo do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, multas do Ministério do Trabalho, como que eles têm hoje acesso mais fácil a créditos, sabe, com taxas diferenciadas. As instituições financeiras hoje estão de olhos nessas pessoas, sabe, nessas fazendeiros, nesses produtores que estão agindo de acordo com a lei e estão fazendo além, né? Estão fazendo uma agricultura sustentável. A gente vê muito isso lá. E eu falo do oeste da Bahia porque lá nós iniciamos antes. Então, hoje, eles têm um padrão, assim, muito elevado, por ter iniciado já há muito tempo. Que coisa Que boa, legal. né?
O André comentou aqui que ele espera que a soja do Pará seja sustentável. Então, fala a pro, gente fala também pro espera, André, fala pro André que a gente está começando um trabalho no Pará, que agora em 2017 lá é um dos estados que nós estamos trabalhando. Começamos o ano passado nesse trabalho de agricultura sustentável e continuamos esse ano. Que bacana. Pará tá desenvolvendo muito, André. Que coisa boa, gente. Obrigada. E realmente temos essa cobrança mesmo. A ADM já vai estar lá agora. Que bom. Amanda, para finalizar aqui, eu queria que você falasse, você comentou logo no começo da entrevista como que a ADM aplica a sustentabilidade em diferentes elos da cadeia, desde do início até o alimento para o consumidor final. Isso. Você pode comentar isso um pouquinho mais para a gente? Então, o mais importante hoje, que nós estamos olhando sempre na cadeia, é essa política de não desmatamento. Quando você fala em agricultura sustentável, o principal ponto é essa política de não desmatamento. Ou seja, a gente quer ter uma cadeia de valor sustentável, uma cadeia atingindo toda ela sem desmatamento. Então, a ADM está atrás disso, sabe? Atrás de estar trabalhando com produtores que estejam atendendo legislação, estejam de acordo com as legislações vigentes e que não desmatem, sabe? Que preservem as florestas. A ADM tem uma política falando disso, onde ela está começando a desenvolver um monitoramento desses produtores para a gente identificar a rastreabilidade. Como que está a rastreabilidade? Lá do campo, da onde tem a produção, até entregar na fábrica ou no porto, né? Porque uma parte da nossa produção fica internamente, ela vai para as nossas unidades de processamento e se transforma em farelo e óleo, né? Óleo de cozinha para a dona de casa, e uma parte dela é exportada para outros países, não só para a Europa, é exportado para vários outros países, China e outros países. Que interessante. Né? E tudo isso com investimento social privado? Com investimento social privado. A ADM tem um fundo que se chama ADM Cares, onde ela fornece recursos para nós para poder fazer esses investimentos social privado. Muito bom. Maravilha. Gente, infelizmente chegamos ao fim da entrevista. Esse é um assunto que dá para falar por horas, né, Amanda? Mas já temos uma entrevista marcada, né? Exatamente. Agora só nos fale isso, só nos fale a fazenda que a gente vai até lá. Pessoal, obrigada por participarem. Foi muito bacana ter essa entrevista aqui com a participação de todos vocês. Obrigada pelos comentários, pelas perguntas. Obrigada principalmente a você, Amanda. Obrigada a vocês pela tão oportunidade. Simpática, volte sempre. Obrigada mesmo. Pessoal, obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer aqui recebê-los. Continuem com a gente aí, nas próximas semanas temos entrevistas fantásticas também. É isso, e a gente não consegue, né, responder todos os comentários ao vivo, por questão de tempo mesmo, mas a Amanda, acho que ela pode, né, depois respondê-los nas redes sociais, caso fique qualquer dúvida. Isso, pode mandar para vocês me repassam. Maravilha. Com o maior prazer. Amanda, muito obrigada pela sua vinda aqui no AgroSociedade, parabéns por liderar esse projeto tão importante para o Brasil. E, pessoal, sustentabilidade é, sem dúvida, uma questão fundamental para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Muito obrigada por todos que participaram do programa, uma boa semana e até a próxima entrevista.